Você sabia que o livro de Enoque influenciou profundamente a Bíblia e o cristianismo primitivo? Com histórias de anjos caídos, gigantes e visões apocalípticas, este texto sagrado foi considerado inspirado por muitos, mas excluído da maioria das Bíblias. Descubra os mistérios desse manuscrito antigo e como ele moldou crenças que atravessam os séculos. Prepare-se para uma jornada fascinante. Seja bem-vindo ao canal iSpirit. E agora eu sei que tudo mudou. Seu amor me salvou, me restaurou. Não há mais volta, só há o caminho. Com você do meu lado, eu nunca estou sozinho. O livro de Enoque é um dos textos mais misteriosos e influentes da antiguidade, mencionado por autores cristãos como Judas, Clemente de Alexandria e até mesmo Santo Agostinho. Apesar disso, ele permanece praticamente desconhecido nos dias de hoje, com sua leitura restrita a estudiosos e comunidades específicas, como a Igreja Ortodoxa Etíope. Afinal, o que há nesse livro que o torna tão fascinante e controverso? Para começar, é importante saber que o livro de Enoque é dividido em 5 partes principais: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro dos luminares, o livro dos sonhos e a epístola de Enoque. Cada uma dessas seções apresenta narrativas incríveis que misturam visões celestiais, relatos apocalípticos e mensagens proféticas. No entanto, a obra é muito mais do que apenas uma coletânea de histórias. Ela carrega profundas implicações teológicas e históricas. Segundo, o texto Enoque, bisavô de Noé, foi arrebatado por Deus e teve acesso a dimensões celestiais e infernais. Ele presenciou eventos como a rebelião dos anjos vigilantes, seres que desceram à terra, uniram-se a mulheres humanas e geraram uma raça de gigantes. Essas criaturas, descritas como devastadoras, trouxeram o caos à humanidade, forçando uma intervenção divina que culminaria no dilúvio. Historicamente, estudiosos sugerem que o livro de Enoque foi escrito entre os séculos III e MI a.C., em um período marcado pela dominação grega na Judéia. O texto apresenta alegorias e profecias que, embora atribuídas ao personagem bíblico Enoque, refletem os eventos e as crises daquela época. Por isso, muitos especialistas consideram o livro como uma obra fundamental para compreender o imaginário apocalíptico judaico que influenciou diretamente o cristianismo primitivo. Por que, então, este livro foi excluído da maior parte das Bíblias? A resposta envolve questões de autoria, autenticidade e até mesmo conflitos teológicos que atravessaram os séculos. Mas sua mensagem sobre justiça, esperança e o juízo final continua ressoando, despertando curiosidade e debates até hoje. Uma das seções mais intrigantes do livro de Enoque é o livro dos vigilantes, que detalha a queda de anjos conhecidos como vigilantes. Esses seres celestiais, atraídos pelas mulheres humanas, desceram à terra e tiveram filhos gigantes, descritos como criaturas vorazes que devastavam tudo ao seu redor, de colheitas a outros seres vivos. Esses anjos também ensinaram aos humanos conhecimentos considerados perigosos, como magia, astrologia e metalurgia, contribuindo para a corrupção da humanidade. A história avança com a intervenção divina. Deus envia seus anjos para combater os vigilantes e restaurar a ordem. Arcanjos como Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel desempenham papéis centrais, desde a destruição dos gigantes até a punição dos vigilantes. O evento culmina com o dilúvio, que purifica a terra e marca um novo começo para a humanidade. Enquanto isso, Enoque é elevado aos céus, onde presencia visões dos destinos reservados para os justos e os ímpios. Outro destaque do livro é o livro das parábolas, que introduz o misterioso Filho do Homem,
uma figura messiânica que lidera o juízo final. Ele é descrito como um ser escolhido por Deus para julgar os opressores e trazer justiça aos oprimidos. Esse personagem apresenta paralelos marcantes com a figura de Cristo no Novo Testamento, o que levou alguns estudiosos a sugerirem influências cristãs posteriores nessa parte do texto. Além dessas narrativas, o livro de Enoque inclui o livro dos Luminares, que explora a relação entre os astros e o calendário. Essa seção defende o uso de um calendário solar, diferente do lunisolar tradicional do judaísmo, refletindo disputas religiosas da época. Essa abordagem, embora pareça técnica, era crucial para definir datas de celebrações e rituais, mostrando como a fé e a organização social estavam profundamente conectadas. Cada parte do livro de Enoque revela não apenas histórias fascinantes, mas também um retrato de um período de crise e transformação no mundo judaico. Ele reflete as esperanças, os medos e as respostas espirituais de um povo que enfrentava a opressão de potências estrangeiras e buscava consolo em um futuro redentor. O impacto do livro de Enoque não se limita ao judaísmo. Seu conteúdo influenciou diretamente a formação do cristianismo primitivo, especialmente em temas como a queda dos anjos, o juízo final e a ressurreição dos mortos. Muitos desses conceitos estão presentes no Novo Testamento, como na Epístola de Judas, que cita o livro diretamente, e no Apocalipse, que reflete a mesma atmosfera apocalíptica. No entanto, com o passar dos séculos, a popularidade do livro de Enoque começou a diminuir. Um dos motivos foi o questionamento de sua autoria. Embora o texto afirme ter sido escrito pelo próprio Enoque, bisavô de Noé, os estudiosos da época já consideravam improvável que um livro tão complexo tivesse sido preservado intacto desde antes do dilúvio. Além disso, sua narrativa, repleta de eventos extraordinários como a união entre anjos e humanas e o nascimento de gigantes, gerava controvérsias teológicas. Santo Agostinho, uma das figuras mais influentes do cristianismo ocidental, foi um dos críticos do livro. Ele reconheceu que a Epístola de Judas legitimava Enoque como autor de escritos sagrados, mas questionou a autenticidade do texto que circulava em sua época. Suas críticas, somadas à ausência do livro de Enoque no cânon judaico tradicional, contribuíram para sua exclusão da maioria das Bíblias cristãs. Apesar disso, o livro nunca desapareceu completamente. Ele foi preservado por comunidades como a Igreja Ortodoxa Etíope, que até hoje o inclui em sua Bíblia. Esse reconhecimento mantém vivo o legado de Enoque, que continua a fascinar estudiosos e leitores interessados em compreender as origens do cristianismo e do imaginário apocalíptico. Mais do que uma curiosidade histórica, o livro de Enoque é um lembrete de como ideias e crenças podem atravessar séculos, moldando religiões e culturas. Ele nos convida a refletir sobre o poder das narrativas e como elas podem inspirar tanto esperança quanto debates, mesmo em contextos tão diferentes do presente. O livro de Enoque não é apenas um texto antigo. Ele é um elo entre o passado e o presente, um símbolo de como as crenças podem transcender gerações. Sua mensagem central sobre justiça, esperança e transformação ressoa em diversas tradições religiosas, mesmo que ele tenha sido excluído da maior parte das Bíblias. A última seção do livro, a Epístola de Enoque, é um exemplo claro disso. Escrito como um testamento espiritual, o texto exorta seus leitores a seguirem o caminho da retidão e a se prepararem para o juízo final. Enoque condena a idolatria, a opressão dos pobres e o acúmulo de riquezas injustas, ao mesmo tempo em que oferece palavras de conforto para os que sofrem. Ele promete que os justos receberão cura e luz, enquanto os injustos enfrentarão a condenação. Essa mensagem encontrou eco em comunidades que viviam sob domínio estrangeiro e enfrentavam injustiças. Para eles, a esperança de uma intervenção divina era uma fonte de força diante das adversidades. Essa mesma esperança continuou a inspirar gerações de cristãos que viram em Enoque e em seus escritos um reflexo das promessas presentes no Novo Testamento. Hoje, o livro de Enoque nos convida a refletir
sobre o impacto das narrativas espirituais e como elas moldam não apenas religiões, mas também a forma como enxergamos a vida e os desafios que enfrentamos. Ele é um lembrete poderoso de que, mesmo em tempos de crise, a fé pode ser uma fonte de coragem e transformação. Comente a palavra esperança nos comentários para mostrar que você chegou até aqui e se conectou com os mistérios do livro de Enoque. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para levar adiante esse conhecimento fascinante. Histórias antigas, lições eternas. E se você quer continuar admirando este universo cósmico que exploramos neste vídeo, considere nos apoiar adquirindo nossas camisas e acessórios exclusivos. É só apontar seu celular para o QR Code na tela ou acessar nosso site. Colocamos em nossos produtos o mesmo cuidado e amor que dedicamos aos nossos vídeos. Cada peça foi pensada para inspirar o seu despertar espiritual e celebrar a vida. Se tocar seu coração em adquirir, ficaremos muito felizes, porém não se sinta obrigado. Assistir e compartilhar já nos ajuda muito. Somos muito gratos por você se importar com o que fazemos aqui. Gratidão por assistir. O link está na descrição.